todos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne de Brasília. Hoje, na palestra pública, ao ar livre, aqui aos pés da Torre Espiritual, vamos contar com a participação de nosso irmão Ricardo, com o tema A Transição Planetária. Vamos contar também com a participação do Vinícius Teles, com algumas músicas no violão. E vamos nos abster hoje dos tradicionais recadinhos do início, porque já avançamos um pouquinho do tempo previsto. Mas sejam todos bem-vindos, aqueles que estão presentes aqui, aos nossos irmãos que estão nas suas residências, com as suas famílias. Recebam o nosso carinho, o carinho dos benfeitores da nossa casa, que todos nós possamos ter uma noite de ensinamentos, uma noite de paz, e vamos chamar para a prece inicial o nosso irmão Antônio Borges. Irmãos presentes aqui no espaço do Monte Alverne, irmãos que assistem-nos de suas casas, vamos elevar os nossos pensamentos e as nossas vibrações, buscando alcançar as luzes que descem do coração amoroso do Divino Mestre Jesus, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga que nos assiste e nos acolhe nessa noite. E que as nossas vibrações possam cada vez mais ampliar as nossas consciências, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Que os ensinamentos havidos nesta noite ilumine-nos como se fosse uma estradazinha a mais no nosso mapa, no mapa da nossa existência, a caminho da evolução. E que os mentores amigos ilumine o palestrante da noite, ilumine a todos nós, que possamos ter uma verdadeira integração divina. Que assim seja. Agradecendo ao Borges pela prece inicial, vamos passar então ao Vinícius Teles. Em seguida, com a palestra Transição Planetária, nosso irmão Ricardo. Tenhamos todos uma excelente noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Então, seguindo essa temática de transição planetária, trazida pelo nosso irmão Ricardo nessa noite, eu preparei algumas músicas para que a gente possa refletir no que traz essas letras, né? E essa reflexão voltada nessa música inicial a tudo aquilo que a gente deseja ao próximo, que desejamos a nós mesmos, principalmente nesse limiar, né, de transição planetária em que vivemos, que possamos tirar um pouco dessa carga, da mágoa, essa carga, desses sentimentos que nos colocam em vibrações negativas, na tristeza, e que possamos cada vez mais radiar sentimentos bons, colocar aqueles traços da nossa personalidade que nos elevam, que nos iluminam, no nosso foco do nosso caminhar, trazendo bons sentimentos aos nossos irmãos que nos acompanham. Então, nada melhor do que trazer uma música que trate sobre o desejo, tudo aquilo que desejamos a nós e ao nosso próximo. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo sorte de tudo que é bom, te desejo toda alegria, cobrir na estrada em seu mais belo tom,
Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer dos teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a tua tão meiga venha te afagar, e mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo sorte de tudo que é bom, te desejo toda a alegria de ter companhia, de colorindo a estrada em seu mais belo tom. Te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga te faça sonhar, e a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Boa noite a todos os irmãos, as irmãs presentes, a todos que nos assistem de casa. Eu estava aqui refletindo durante a música do Vinícius e observando exatamente essa árvore aqui na nossa frente, né? Com essas flores maravilhosas, pensando como o nosso planeta é bonito, né? Como é fantástico, como esse planeta aqui serve-nos de casa, né? Pelo menos nessa encarnação, como ele nos presenteia a cada dia, mas ao mesmo tempo como nós valorizamos muitas vezes outras coisas, né? Como é fácil olhar para um automóvel bonito e admirar, uma roupa bonita, né? Mas nós admiramos muito pouco os presentes que Deus nos deu, né? E o planeta é um deles. Não podia haver lugar melhor para nós abordarmos o tema da noite, né, do que aqui ao ar livre, na presença, ao pé das árvores, né, com o céu à nossa disposição, né? Porque
nós vamos abordar hoje um tema que diz respeito aos momentos, à transição que nosso planeta vem passando. Há quanto tempo vem passando? Não sabemos. Quando essa transição vai se completar? Muito menos. A doutrina espírita define essa transição, né? Esse momento em que nosso planeta sofre algumas transformações como transição planetária. O termo que a doutrina espírita lança mão, que a espiritualidade nos brinda com as mensagens, é de que realmente nós estamos passando por uma transição planetária. Não à toa, o nosso saudoso irmão Ariston gostava muito desse tema, tanto que escreveu um livro, talvez esteja distante para vocês enxergarem, com o título de Transição Planetária, um grito de alerta. Esse livro aqui eu já li umas tantas vezes. Primeiro porque ele é um livro de fácil leitura. Ele é curtinho, a gente lê muito rápido. Mas os questionamentos contidos aqui, eles são complexos. E eles demandam tempo, amadurecimento espiritual, amadurecimento intelectual, para que a gente chegue a algumas respostas, para a gente chegue a alguns pontos importantes dele. Eu gostaria de iniciar a reflexão da noite citando uma passagem do livro A Gênese, de Allan Kardec. Esse livro é fantástico, recomendo a todos vocês. Na minha opinião, das obras do Kardec, a mais desafiadora, digamos assim. Lógico que as obras da codificação, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns são básicos para a doutrina espírita, mas esse livro do Kardec, A Gênese, é fantástico. Recomendo a vocês que, se tiverem um tempinho hoje à noite, leiam um capítulo intitulado Os Tempos São Chegados. Tá certo? E é dele que eu tiro essa citação. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Veja bem, a transição planetária ela é vista por muitos como algo sobrenatural, algo místico, né? Algum cataclisma astronômico vai acontecer, ou uma profecia vazia, né? Outros nem acreditam, né, que esteja acontecendo. Mas o fato é que, para nós espíritas, é um simples cumprimento de uma lei divina que é inexorável, que se chama Lei do Progresso. Essa lei nos afirma que nada nesse mundo é sujeito à estagnação. Nada foi criado para se estagnar. E tudo, absolutamente tudo nesse universo tem uma função, né? Se nós olharmos para o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz que o progresso é lei da natureza, e a essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Interessante aqui que não só nós, seres animados, progredimos, mas também os seres inanimados, os elementos da natureza. E guarda-se uma relação muito restrita entre a progressão moral da humanidade com a progressão do planeta em si, né? Voltando ao livro A Gênese, no mesmo capítulo, Os Tempos São Chegados, a citação: o nosso globo está submetido à lei do progresso. Novamente, a lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência, que o tornaram sucessivamente habitável para seres mais e mais aperfeiçoados. Olha que interessante aqui. Os seres vivos, os seres encarnados progridem moralmente, assim como os desencarnados. O que isso significa?
que os espíritos que estão associados a esse globo terrestre, os espíritos que interagem com a gente, os espíritos que trabalham em colônias associadas ao planeta Terra, todos eles progridem e a progressão moral deles também interage com a progressão do planeta. Não são só os encarnados, é todo um processo. A progressão moral dos desencarnados, dos encarnados, leva à progressão do globo terrestre. Progressão essa que a ciência comprova. Se nós observarmos que a Terra tem milhões de anos e que há pouquíssimo tempo o ser humano está na face dela, né? Ela já foi um sol incandescente, sofreu um processo de resfriamento, né? Criando os mares, criando as terras. E o ser humano ainda não estava aqui. Ela foi palco de animais gigantescos, grotescos, né? Plantas gigantescas, que sofreram ciclos também e sumiram do globo terrestre e o ser humano não estava aqui. Finalmente o ser humano evolui a partir de uma espécie ainda muito primitiva, com hábitos se assemelhando a hábitos de animais, né? E progride através de épocas de barbárie, de guerras, né? De escuridão. Enfim, o ser humano se encontra há pouquíssimo tempo na superfície da Terra e ela vem evoluindo muito antes dele. Bem, na medida em que nós consideramos que a lei do progresso é inexorável e que o planeta Terra se encontra em progressão e em evolução, é natural que um questionamento surja, já que nada, absolutamente nada, está livre do progresso ou está fadado à estagnação. E já que nós somos um grão de areia nesse universo infinito, né? O planeta Terra é um grão de areia. A pergunta que nos vem é: existem outros mundos habitados? Existem outros mundos que são casa de seres também em evolução? E aí nós precisamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Mais precisamente, pergunta 55, 56, 57, eu vou ler para vocês. Pergunta do codificador: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Pergunta, a resposta: sim. É o homem da Terra que está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. O orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Com efeito, não só orgulho, é negar um raciocínio lógico. Se nós somos um grãozinho de areia no meio de um universo infinito, quer dizer que os outros planetas todos são o quê? Supérfluos, decorativos. Não cabe esse raciocínio quando a gente imagina a grandiosidade de Deus. Óbvio que talvez, né, não haja vida perceptível aos sentidos do homem nos planetas mais próximos. Mas a gente não sabe. Nós sabemos muito pouco, né? Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Percebam que o Livro dos Espíritos foi escrito há mais de 100 anos. Resposta: não, eles não se assemelham de modo algum. A astronomia, né, a ciência vem nos mostrando que a composição do ar, né, dos gases em volta dos planetas, pelo menos do sistema solar, são bastante diferentes, né? Tanto que, a princípio, não é possível, pelo menos se acredita, que o homem sobreviva ou viva, né, da forma que nós vivemos aqui na Terra, naturalmente, nos outros planetas. Não sei se vocês viram há pouco tempo uma sonda que foi enviada a Marte e filmou, né, tirou algumas fotografias, muito interessante, inclusive. Mas os cientistas chegam à conclusão de que não há vida em Marte. É a conclusão preliminar. Certamente não há vida inteligente. E eu digo a vocês que nós não podemos acreditar nisso, por um único motivo.
nós convivemos com uma realidade espiritual na Terra, em que nós interagimos com a espiritualidade, e na maioria do tempo, para a maioria das pessoas, nós nem percebemos, né? Quantos companheiros desencarnados, espíritos de luz estão aqui agora nessa nossa reflexão, nos cercando, nos transmitindo boas energias. Quantos companheiros são trazidos aqui pelas colônias, pelas equipes espirituais, para aprenderem um pouquinho, assim como nós estamos aprendendo aqui. E nós nem nos damos conta. Isso quer dizer que eles não existem? Não. Eles existem. Só que os sentidos humanos não são capazes, né, de percebê-los. Então o que a gente pode dizer é que em Marte talvez não haja vida que impressiona os nossos olhos, que impressione o nosso tato. Mas nós não podemos afirmar que não existe vida. Existem colônias espirituais em torno do globo terrestre, colônias maiores do que o globo terrestre, repletas de espíritos desencarnados esperando oportunidade para reencarnar, outros trabalhando pelo bem do planeta, né? A minoria dos espíritos associados a este orbe estão encarnadas, acreditem nisso. Pergunta 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á para os seres que os habitam uma organização diferente? A resposta, sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. É isso que nós estávamos comentando, né? Sabe-se lá que tipo de matéria esses seres são formados, né? Existem, por exemplo, existem sons que são percebidos pelos animais e não pela gente. Quer dizer que o som não existe, né? Existem frequências da luz que alguns animais conseguem perceber, enxergar, nós não. Então, nós ainda somos muito pequenininhos, essa que é a verdade, para afirmar que nesse universo infinito não existe vida, não existem outros seres, né? Isso reside um pouco na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa vontade de sermos os seres especiais criados por Deus, que é, na verdade, legítimo, mas um raciocínio dotado de pouca constatação. Bem, na medida em que percebemos aqui, então, que outros globos, né, outros planetas abrigam vida, e isso em vários livros da doutrina espírita está definido como pluralidade dos mundos. Se vocês quiserem ler alguma coisa sobre isso, vocês vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, pluralidade dos mundos. É a propriedade de outros mundos abrigarem vida em evolução, vida inteligente. Mas então nós podemos pensar o seguinte: nós somos um planeta no meio de tantos outros, sofrendo um processo constante e perene de evolução. Passamos por um momento chave de transição de alguma coisa para outra. Nós não sabemos, nós vamos aqui nos aprofundar. Mas por enquanto deixa assim. Somos um planeta passando de uma condição para outra. Uma condição melhor, lógico. Nada evolui nesse universo. Ninguém evolui, né? A misericórdia divina é tão grande que nós, apesar de todos os erros, a gente até pode ficar paradinho no mesmo lugar um tempo. Mas dar passo para trás ninguém dá. Muito menos o globo terrestre, né? Qual é o questionamento que fica? Este planeta aqui, o que ele é, então? E para onde ele está indo? Qual é o destino deste planeta? Se ele está em processo de transição, ele está se transformando de uma coisa em outra, né? Vejamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, se pode nos esclarecer um pouco sobre isso. Santo Agostinho novamente. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas. Olha a primeira frase. Nós somos um tipo de mundo expiatório. Dentre os mundos expiatórios, eles são infinitos. Infinitos espectros de mundos expiatórios.
infinitas gradações. Olha do que nós estamos falando, o tamanho, né? A dimensão do que nós estamos conversando aqui, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. O planeta, meus irmãos, ainda se assemelha a um hospital, talvez a uma penitenciária, sem nenhum juízo de valor, tá? Esses locais, né? Nós estamos exilados porque nós ainda somos rebeldes à lei de Deus. Aí, nesses mundos expiatórios, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Estamos num mundo onde nós convivemos com a maldade humana, com a maldade do ser humano, melhor dizer, com a ausência de amor, né, do ser humano, e com a inclemência da natureza. O planeta também, em seus elementos, ainda é um planeta pouco evoluído. Ele é suscetível a catástrofes, né, a fenômenos naturais de dimensões grandes que levam à morte, ao desencarne, né? Continua Santo Agostinho, duplo e penoso trabalho que desenvolve o ser humano aqui, né? A uma só vez. As qualidades do coração e as da inteligência. Outro ponto importante para avaliarmos. O ser humano progride moralmente, mas ele progride também intelectualmente aqui. Esses dois tipos de progressão andam juntos? Não. Em alguns momentos, a progressão intelectual não anda junto com a progressão moral, né? Nós temos nações, né, ricas, com domínio da ciência muito grande, produzindo guerras. Um exemplo, por exemplo, né? Mas a evolução intelectual facilita a progressão moral do ser humano, né? Não esqueçamos, nós professamos uma doutrina em que a fé é raciocinada. Nós temos fé raciocinada. Ela anda junto do raciocínio. Ciência para a doutrina espírita não é antagônica, ela não é inimiga da doutrina espírita, ela é amiga, né? Ela é consequência do desenvolvimento da inteligência do ser humano. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Contextualizando o Evangelho, essa palavra castigo não é uma palavra que eu gosto, mas que talvez fosse adequada para a época que o Evangelho foi escrito, né? Eu trocaria castigo por resultados de uma lei de ação e reação, né? Não existe castigo. Nós descobrimos então o que nós somos, um planeta de provas e expiações, talvez um hospital, talvez um presídio, né? Como eu disse. E para onde nós estamos indo? Santo Agostinho também. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra calma e repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis. Bem, de acordo com Santo Agostinho, nós estamos a caminho de nos tornarmos um mundo regenerador. Quando, eu não sei. Porque imaginem aqui, um mundo em que há equidade nas relações sociais, né? Equidade, na verdade, não é igualdade, mas é uma palavra que remete a balanço, é uma balança.
Mas nós estamos muito longe de ter um mundo equânime nas relações sociais. Muito. Nós estamos num mundo que tem miséria de um lado, de muitos, e opulência do outro, de poucos. Percebam que esse mundo regenerador ainda está preso à matéria. O espírito não está livre da carne. Ele ainda experimenta as paixões da carne, só que com uma nova visão, né? A reação a essas paixões, a reação que esse espírito experimenta é uma reação de alguém que já tem amor estampado em sua fronte, né? Ou seja, esse mundo se assemelha mais a uma escola primária, né? Mas é uma escola onde nós provavelmente vamos aprender a engatinhar em direção a Deus. Por enquanto, nós estamos, né, tentando conviver com nossas péssimas inclinações e respondendo pela lei da ação e reação, respondendo pelos nossos atos, né? Ainda estamos presos à vaidade, ao orgulho, à mágoa, né? No mundo de regeneração, nós vamos estar não mais presos a esses sentimentos, mas com uma obrigação inconteste de crescer, aprender mais e ir em direção ao nosso Pai Celestial, com o amor estampado na testa e com equidade social. Vai demorar mais umas 300 encarnações minhas, talvez eu veja. Espero. Vou pedir ao Vinícius que agora toque mais uma música pra gente. Eu queria que vocês aproveitassem agora o momento para refletir sobre tudo que nós conversamos e aproveitar esse contato com a natureza, esse contato com o planeta para absorver as boas energias aí que emanam dele. O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa, o mundo é uma salada russa, tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia, o mundo é uma esfirra de carne, tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire, o mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho da China, o mundo tá muito gripado, o açúcar é doce, o sal é salgado, o mundo caquinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua. Todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua. Por que você me trata tão mal se eu te trato tão bem, né? Acho que a pergunta que o planeta faria pra gente agora. O planeta, a humanidade, né? É um ponto pra gente refletir. Meus amigos, nós falamos que existe uma lei do progresso,
a qual nós obedecemos, querendo ou não. Nós falamos em pluralidade dos mundos, em outros mundos. Nós falamos sobre a destinação deste planeta e para onde ele está indo. O que nós precisamos entender agora é, se nós estamos em transição, um processo de evolução, de que forma que ela acontece? No mesmo livro A Gênese, o capítulo, que eu espero que vocês leiam de coração, é muito bom, vale a pena. Os tempos são chegados, né, o capítulo. Disse assim: a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta, insensível, que se traduzem por melhorias sucessivas nos costumes, nas leis, nos usos, e se percebe somente com o tempo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, que lhe fazem atravessar em alguns anos o espaço que levaria séculos para percorrer. Então a marcha progressiva, ela se dá de duas formas, uma lenta, gradual, a outra mais rápida. Essa marcha progressiva gradual, nós só conseguimos perceber ela se nós nos distanciarmos um pouco da nossa época e olharmos a história da humanidade de uma forma mais ampla. Por exemplo, imaginem Jesus Cristo, um espírito de luz, um ser dotado de uma intelectualidade absurda, de uma luz de pureza crística, né? Jesus Cristo, chegando a esse planeta há 2020 anos atrás. A humanidade que o recebeu aqui era uma humanidade vivendo em barbárie, né? Vivendo a lei do olho por olho, dente por dente. Percebam que Jesus, naquela época, para fazer a sua mensagem chegar aos ouvidos daqueles homens, ele usou parábolas, histórias de uma profundidade imensa, mas que quando nós avaliamos sob a ótica do ser humano de hoje, histórias relativamente, em algum ponto até pueris. Mas por que pueris? Porque para Jesus é como se ele estivesse conversando com um recém-nascido, uma criança recém-nascida, né? Se nós pensarmos na humanidade de hoje, a pobreza de espírito ainda existe, né? Os sentimentos baixos, mas nós progredimos e muito. Nós já sabemos que nós não podemos, na maioria das pessoas, né? Nós já sabemos que nós não podemos matar, nós já sabemos que nosso semelhante tem direitos, nós sabemos também que nós temos deveres, né? Nós já conseguimos entender que nós somos criaturas divinas com um potencial enorme, também na maioria das pessoas, né? O que era inviável naquela época. Tanto que a doutrina espírita vem se revelar 1800 anos depois. Nós demoramos 1800 anos para entender o que nós estudamos hoje. Ainda entendemos pouco. Só foi possível o entendimento da doutrina espírita básica 1800 anos depois. Uma progressão extremamente lenta e gradual, né? Mas a marcha do progresso também se faz de maneira rápida. E aqui eu introduzo um outro conceito da doutrina espírita para vocês, que é denominado de flagelos destruidores. Que nome? Eu particularmente não concordo com esse nome, porque depois que a gente estuda a doutrina, a gente entende que esses flagelos, né, nada mais são do que ciclos que trazem boas coisas ao final deles, trazem progresso, né? Muitas vezes às custas de destruição da matéria, destruição dos aspectos materiais da vida humana. Nunca trazem destruição do aspecto real, espiritual. Tá certo? O que são os flagelos destruidores? Tsunamis, Covid-19, né?
a peste negra, as guerras. Esses flagelos são eventos que acontecem no nosso orbe que estimulam ou dão origem a um fluxo intenso entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Por que que esses flagelos acontecem? Vamos ver. Voltando de novo ao livro de Allan Kardec, A Gênese. Os flagelos destruidores ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. O que isso significa? Normalmente são eventos que provocam muitas mortes. Eventos que provocam, né, o desencarne em massa de muita gente. Mais à frente, as grandes partidas coletivas. E aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Existem eventos, vou dar um exemplo. Muitas vezes acontecem certos acontecimentos, por exemplo, um incêndio no prédio, que são o que a gente chama de desencarnes coletivos, né? Nada mais são espíritos que assumem a prova ou a missão de virem a esse mundo e desencarnarem todos juntos. Isso é diferente de um flagelo destruidor. Flagelo destruidor é alguma coisa de proporção maior, de proporção geral, tá certo? Só para a gente não causar confusão. As grandes partidas coletivas não têm somente o objetivo de ativar as saídas. As saídas de quê? Dos espíritos do mundo material para o mundo espiritual. Mas transformar mais rapidamente o espírito da massa. Ou seja, esses flagelos destruidores, eles não têm como função fazer uma reciclagem de espíritos encarnados. Eles têm como função tocar o coração, inclusive dos encarnados. E esse é o principal motivo deles acontecerem. Então, transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dando mais ascendência às ideias novas. Mais à frente, a regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade de renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Aqueles que retornam, então, não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos pensando e sentindo de outro modo. As pessoas em geral têm ideia de que esses fenômenos servem para limpar o planeta Terra, e não é isso. Em alguns casos, alguns irmãos que ainda estão muito atrasados, eles são levados a outros planetas um pouco inferiores para que o coração seja tocado, para que o trabalho seja um pouquinho mais árduo, para que eles possam retornar. Essas adequações existem, tá certo? Mas, em geral, o fenômeno de sofrimento que esses flagelos causam, eles têm o efeito de tocar o espírito no plano espiritual, de forma que ele revê vários conceitos. Ele desperta para alguns sentimentos, e aí sim ele pode retornar. Em outros casos, muitos espíritos que desencarnam durante esses eventos são espíritos que, pelo contrário, estão sendo levados a colônias espirituais porque já atingiram um nível acima do nosso aqui e estão sendo chamados para trabalhos em proveito do globo terrestre. Tá certo? Aqui uma outra citação muito interessante. A nova geração, ou seja, esses espíritos que estão reencarnando nesse período de transição, a nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Quem tem oportunidade de conviver com crianças ou com adolescentes dessa nova geração percebe isso muito claramente. Como essas crianças possuem uma relação com a natureza, com seus pares, diferente da relação da minha geração, por exemplo. Como eles são muito mais conscientes e aquela coisa não tem porquê.
Quantas vezes eu me pego observando minhas filhas e falando, mas eu não ensinei isso para elas? De onde que elas tiraram isso? Né? Um desenvolvimento linguístico enorme, né? E não é linguagem por linguagem, é linguagem com conteúdo, com contexto, né? Como eles respeitam os animais. Nessa época de Covid que nós estamos vivendo, por exemplo, como é fácil para uma criança pequena entender as medidas preventivas da doença. E quantos adultos eu não vejo na minha prática, na minha profissão, que você explica 10, 20, 30 vezes e não entende. Não é maldade isso, gente, é desenvolvimento mesmo, né? As novas gerações, um desafio para os pais, para as mães, para os avós, para as avós, porque a gente se sente atrás deles. Meus amigos, não há como a gente falar sobre o tema sem tocar agora no período que nós estamos vivendo mais recentemente, a pandemia do Covid-19. Pergunta que não quer calar: a pandemia é um flagelo destruidor? Na minha opinião, eu não tenho dúvida. Tá certo? Por que eu não tenho dúvida? Percebam que é um fenômeno que aconteceu para todos nesse globo terrestre. Ninguém ficou imune. Todos sofreram as consequências. Uma ameaça invisível, né, de rápida transmissão, não é isso? Que levou, ocasionou muitas mortes do corpo físico, vamos dizer assim, tá? Não poupou rico, não poupou pobre, homens, mulheres, né? Negros, brancos, todos, absolutamente todos, ficaram desesperados. Percebe? Um ponto interessante aí, não sei se vocês já perceberam, se vocês têm lido alguma coisa sobre isso, mas as crianças parece que pegam menos a doença. Olha que interessante. Será que essa nova geração que está encarnando já é uma geração preparada e talvez não precise passar por isso? Pode ser, né? O fato é que eu não quero aqui fazer um discurso semelhante ao que nós temos ouvido por aí sobre a doença, né? Pelo fato de ser médico e trabalhar com a medicina, nós sabemos bem o que a doença é, a gravidade dela, as limitações, né? A importância da ciência, a importância das medidas, né? Nós acreditamos no potencial humano de resolver os problemas e fiquem certos que tem muita gente trabalhando em cima disso e a gente precisa orar muito por essas pessoas, mandar muita vibração positiva para essas pessoas. Mas o fato é que o discurso, em geral, tem sido um discurso pessimista e fatalista. Não que a doença não exista, ela existe. Não que que não haja necessidade da preocupação. Ninguém tem que enfrentar de peito aberto. Ah, é flagelo destruidor, é assim mesmo, eu vou pegar. Não. Sigam todas as recomendações, entendam a doença como ela é. Mas, de uma perspectiva um pouquinho mais distanciada do sofrimento que a doença causa, nós conseguimos ver várias coisas que aconteceram e que eu espero que permaneçam após esse período passar. Primeira coisa, não sei se vocês observaram, as guerras foram suspensas. Você tem tido notícia de guerra onde? Inclusive as guerras comerciais, né? Vários países se uniram em torno da mesma questão, né? Antigamente a gente via quem sendo aplaudido? O Neymar. Não tenho nada contra o Neymar, tá? Jogador de futebol, nem contra as atrizes. Mas quem era aplaudido era o jogador de futebol, né? Era a atriz muito bonita, a modelo. Quando que vocês viram pessoas indo para a janela para aplaudir profissionais anônimos de segurança, de limpeza urbana, né? Quando vocês viram uma preocupação mundial em produzir medicamento,
né? Em produzir insumos para a saúde, né? O que era o carro-chefe aí? Vamos produzir um celular novo, né? Vamos produzir uma tecnologia nova, não é isso? É o mundo da... É engraçado que hoje em dia, quando alguém vai anunciar alguma coisa, a palavra experiência é usada, né? Então tenha uma experiência nova com o celular, tal, tal, tal. Tenha uma experiência nova na festa, tal, 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 né? Então era um mundo que fingia estar tendo experiências efêmeras, sem conteúdo. Nós começamos a valorizar o quê? Estarmos em casa com nossos pais e nossos filhos. Nós tivemos tempo para nos dedicar à música, à pintura, à arte, ler um bom livro. Não é isso? Eu estou aqui listando as coisas boas, eu sei que tem coisas ruins, tá? Mas estou mostrando que esses flagelos destruidores, qual é o objetivo deles? É despertar alguma coisa dentro de nós. Não é isso? E a pandemia, sem dúvida, é um dos momentos, pelo menos que eu me lembre, né, que eu tenho notícia, em que isso está mais evidente. Nós começamos a transição planetária agora com a pandemia? Não, acho que não. Acho que já começou há muito tempo. Vai terminar depois da pandemia? Não. Nós vamos passar por muitos momentos ainda. Mas o fato é que a pandemia ela materializou a transição planetária, né? Ela cutucou mais forte todo mundo. E vamos torcer para que depois que tudo passe, vai passar, que ideias novas e melhores surjam. Queria pedir pro meu amigo Vinícius tocar mais uma música, para mais uma reflexão. Em seguida nós voltamos com as considerações finais. Então essa última música, ela vai tratar um pouco sobre como proceder, né, nesse momento tão difícil que a gente passa. O Edgar Armond, no seu livro Exilados de Capela, ele traz a percepção do que acontece nesse momento final aí, né, desse momento, durante esse processo de transição, né? Quando as pessoas, quando os espíritos encarnados aqui presentes percebem inconscientemente esse fim de ciclo, eles entram num estado de desespero, de revolta, porque sabem que já estão se tornando incompatíveis com o nosso orbe e serão destinados a outro orbe, né? E a nossa função, como o nosso amigo Serginho hoje me mandou uma mensagem linda de Emmanuel, é exatamente auxiliar a espiritualidade atuando no bem. E a mensagem de Emmanuel diz o seguinte: quanto mais intensa e radiosa é a nossa luz, maior é a nossa dívida ou a nossa responsabilidade com as trevas. Ou seja, maior é o nosso dever em iluminar aqueles irmãos que ainda persistem no mal. Mas sem pressa, porque nós temos a eternidade. Mas não ter pressa não é estagnar, e sim caminhar com harmonia e evolução. Então essa música ela vai tratar um pouco sobre isso. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando os dias pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Meus amigos, como diz a música, é preciso paz para poder pulsar, preciso... Como é que é, Vinícius? Paz para poder pulsar, amor para paz para sorrir, chuva para florir, né? É isso aí. Cada um em si possui o dom de ser capaz de ser feliz, não é assim? Queria só concluir dizendo o seguinte, meus irmãos: a doutrina espírita não nos isenta da dor, ela não nos isenta das pedras no caminho. Em nenhum momento a doutrina espírita promete isso, mas ela nos dá muito otimismo, muita confiança, porque ela afirma a imortalidade da alma. Nós temos certeza da imortalidade da alma, né? E nós temos a razão do nosso lado, que não briga com nossa fé em nenhum momento, né? De forma que nós temos certeza que os momentos difíceis passam e trazem progresso, tá certo? Queria agradecer a todos, desejar muita paz para vocês. Nesse momento eu me lembrei muito do Ariston. O Ariston era uma pessoa que nos dizia o tempo todo para vivermos com alegria. Não deixem a alegria de lado nem nesses momentos difíceis. Muito otimismo para todo mundo, muita paz, muito amor. Jesus Cristo nos ilumine sempre. Obrigado. Agradecemos imensamente a Ricardo e Vinícius pela noite de hoje. Pedimos aos médiuns da casa presentes que possam se dirigir aqui à frente para o nosso passe coletivo, enquanto Isa nos brindará com a prece final. Tenhamos todos uma boa noite. Obrigado a todos vocês pela presença. Que Jesus nos abençoe. Então, nesse ambiente de paz, de espiritualidade, agradecidos a Jesus, aos espíritos amigos, protetores e mentores da nossa casa Monte Alverne, nós queremos agradecer pela noite, pelo momento maravilhoso que nós tivemos. E te pedimos, Senhor, nesse momento, em favor de cada um de nós que aqui se encontra, e todos os amigos que se encontram nos seus lares,
que a espiritualidade amiga, nesse momento, nos possa aplicar um passe e fazer o atendimento que seja necessário durante a noite. Enviamos vibrações de paz, de amor para todos os amigos espalhados aqui no Brasil e fora, que nos assistem semanalmente. Nossa muito obrigada a todos e que possamos continuar sob a proteção do alto. Abençoa, Senhor, todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos familiares desencarnados que já se encontram do outro lado da vida e que possamos a cada dia nos melhorarmos, sendo sempre instrumentos de paz, de amor e de bondade. Lembramos também de todos os irmãos que se encontram enfermos nos hospitais ou nos seus lares, que possam receber a visita dos médicos do mundo maior durante a noite. Muito obrigada por esse momento, que cada um de nós possa retornar aos nossos lares, com o coração em festa, alegre e feliz, por mais esse momento de espiritualidade. Muito obrigada, Senhor, obrigada à presença de todos, e que na próxima semana possamos estar novamente juntos. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus nos acompanhe de volta aos nossos lares. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Lembramos aos presentes